Olá a todos e bem-vindos de volta ao Neutrality Studies. Meu nome é Pascal Lotas, sou professor associado na Universidade de Kyoto e hoje estou novamente acompanhado por nossa excelente jovem colega Nell Bonilla. Ela tem um Substack fantástico chamado World Linus, onde escreve sobre questões de assuntos globais. Seu maior talento é conseguir adotar uma verdadeira perspectiva panorâmica sobre os acontecimentos atuais, como as elites se interligam entre si e o que isso gera em termos psicológicos de massa. Pelo menos, esses são alguns dos temas que ela explora. Seu artigo mais recente realmente vale a leitura e deveria ser lido por todos. Chama-se Munique no Bunker, a Conferência de Segurança de Munique de 2026 e a Simulação da Soberania Europeia. É sobre isso que queremos conversar hoje. Nell, bem-vinda de volta. Fico feliz por estar aqui novamente. Obrigado. Eu só precisei carregar o seu artigo, que esqueci de fazer no início, mas felizmente o encontramos. Você escreveu isso sobre a Conferência de Segurança de Munique, e eu já tive algumas conversas no meu canal sobre o assunto. Sabe, todos nós acabamos voltando ao tema do colonialismo, porque, obviamente, Marco Rubio. Mas você está conectando isso à sua teoria do Estado Bunker. Poderia, talvez, para as pessoas que nunca ouviram falar do Estado Bunker, primeiro explicar, de forma bem geral, o que você quer dizer com esse conceito e depois mostrar como ele se relaciona com Munique, por favor? Sim, claro. Então, atualmente estou desenvolvendo um arcabouço teórico que chamo de Estado Bunker. O que quero dizer com Estado Bunker é que o planejamento transatlântico ocidental ou europeu, dentro dos estados, dentro dos países, mudou nos últimos, digamos, 20, quase 30 anos. Sim, cerca de 20 anos. Antes, sempre existia planejamento nesses países. Planejamento no sentido de planejar para o bem comum, para o bem-estar social, para melhores espaços urbanos, áreas verdes, ou seja, planejamento para melhorar a qualidade de vida dos cidadãos. Não estou dizendo que era sempre perfeito e tudo mais, mas existia. A democracia, no sentido tradicional, tinha mais peso. Havia mais permeabilidade entre as classes trabalhadoras e as elites e assim por diante. Agora, o que eu chamaria de mudança qualitativa até o momento, que estou chamando de Estado Bunker, é que a democracia, esses canais normais da democracia como o voto, não influenciam mais o planejamento para a melhoria da vida, que imagino ser o que a maioria das pessoas deseja. Em vez disso, houve uma mudança em que outras partes da sociedade, o que chamo de securitocracia, como planejadores militares, think tanks, contratantes militares e assim por diante, tem muito mais peso nisso. Eles elaboram esses planos em níveis nacional e regional por meio da OTAN, que eu diria ser um ator-chave aqui. E o objetivo deles não é mais melhorar a qualidade de vida dos cidadãos deste ou daquele país, mas sim militarizar a sociedade, o território e os recursos. É por isso que também há toda essa conversa sobre infraestrutura de uso dual e assim por diante. E é por isso que também sentimos que se formos votar e assim por diante, já não temos nenhuma influência real para melhorar nossas vidas ou mudar qualquer coisa. Em vez disso, vemos mais militarização, mais discursos sobre a chamada segurança, defesa, dissuasão e assim por diante. Então essa é a mudança qualitativa, ou pelo menos partes dela, que tento descrever com esse conceito de Estado Bunker. Nesse sentido, há uma espécie de planejamento por parte da elite ocidental, digamos assim, para evitar perder seu status de hegemonia, de potências unipolares, especificamente sob a liderança dos Estados Unidos, embora, na verdade, se trate de uma elite transatlântica. E então, como a Conferência de Segurança de Munique se encaixa nisso, ou como eu a interpreto? No meu ensaio Munique no Bunker, não analisei apenas o discurso de Marco Rubio, mais outro painéis para tirar que eu tentei sendo ali.
O que eu descobri, em resumo, é que não é bem como muitas pessoas dizem, que existe uma divisão entre a Europa e os Estados Unidos, que os Estados querem se afastar ou sair da OTAN, e que os europeus não querem que os Estados Unidos saiam e assim por diante. Quero dizer, você até poderia pensar dessa forma se olhasse apenas superficialmente para a Conferência de Segurança de Munique. Mas se observar tudo, do começo ao fim, com os documentos e tudo mais, é possível ver uma narrativa diferente. Em vez de uma divisão, é mais como uma história sobre como nós, europeus e os Estados Unidos, ou digamos os aliados, a OTAN e os Estados, estamos, na verdade, trabalhando juntos para criar planos de mais securitização, mais dissuasão, mais militarização. Então, na prática, a Conferência de Segurança de Munique é mais parecida com o que eu chamo de um ritual de sincronização. O que há para fazer e para quem? Quem fará o que nessa situação? Neste estágio, qual é o papel de cada um? Também argumento que os parceiros europeus, especificamente, mas talvez outros aliados também, estão, na verdade, se integrando mais. Quero dizer, se antes não estavam se integrando o suficiente, agora estão se integrando mais às estruturas militares e de comando dos Estados Unidos, mas também à base industrial e assim por diante, e talvez até em um sentido político. Então, este é o argumento central. Trata-se de uma continuação do processo de tornar as sociedades da OTAN cada vez mais securitizadas, a fim de conter, interromper ou até destruir o desenvolvimento multipolar, ou o que se poderia chamar disso. Ei, uma breve pausa, porque eu fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer de novo a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não só aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link está na descrição abaixo. Agora, de volta ao vídeo. Quero dizer, você está destacando algo muito importante novamente. Que talvez estejamos interpretando as coisas de forma errada, ou talvez deixando de ver o todo por causa dos detalhes. Porque sim, Marco Rubio fez um discurso com um tom bem colonial. E sim, dá para entender isso como uma tentativa de voltar aos velhos tempos. Mas, de certo modo, eles estão fazendo algo novo, ou continuando o que já vinham fazendo, que é dividir o mundo por meio desse ritual, basicamente definindo quem faz o que no jogo em equipe. E esse jogo em equipe não vai desaparecer. E, na verdade, uma boa parte do discurso de Rubio foi sobre tranquilizar os europeus. Mas talvez isso nem seja necessário, certo? É meio que natural continuar dentro desses círculos de elite no mesmo caminho em que já se está. E não são pessoas novas chegando. Não é o Jeremy Corbyn promovendo uma reviravolta impressionante na política britânica. Não, é como é mesmo o nome dele, Trudeau. O primeiro-ministro canadense é muito uma figura arquetípica do sistema na América do Norte, no Canadá, certo? Então, por que esperaríamos que algo grande fosse mudar? No seu enquadramento de bunker, então, qual você acha que foi a importância de Munique? Houve alguma diferença em relação às conferências de segurança de Munique anteriores? Há algo realmente novo? Ou é apenas uma continuação do que vem acontecendo nos últimos 20 anos? Sim, eu diria que há algo novo no sentido de que, de certa forma, há muitas coisas, muitos fatores que não são exatamente novos, mas sim uma espécie de radicalização, ou poderíamos dizer uma intensificação do que já vinha acontecendo. Por um lado, existe essa ideia de compartilhamento de encargos ou transferência de encargos que foi discutida de forma mais aberta na Conferência de Segurança de Munique. Novamente, esse não é um conceito novo. É algo que já vem sendo estudado, até mesmo dentro dos Estados Unidos, em think tanks governamentais e afins, onde se pensa em como melhor coagir ou persuadir seus aliados a compartilhar o fardo, usando seus próprios territórios como bases avançadas e assim por diante, em caso de um possível conflito militar. Então isso foi novo no sentido de que estava totalmente às claras.
Na verdade, houve um evento de abertura em Berlim, não em Munique, mas que estava ligado à Conferência de Segurança de Munique. O embaixador da OTAN, Whittaker, disse algo que realmente me surpreendeu e fiquei surpreso que ninguém em lugar nenhum tenha comentado. Ele disse: ainda amamos vocês, ainda são aliados, mas queremos que cresçam e se tornem o que podem se tornar. Autonomia. Não estamos pedindo autonomia europeia, estamos pedindo força europeia. Só esperamos que façam mais, não que sejam independentes. E acho que esse é o problema. Só porque você é forte, não significa que seja independente. Na verdade, a interconexão é mais importante. Então, isso foi algo que ele disse nesse evento de abertura. Ele literalmente disse assim: It's right to success and independent. É tipo, não precisa chegar a tanto, gente. Vamos não exagerar aqui. Uau, você tem razão. Isso deveria ter sido percebido. Sim, eu fico tipo, por quê? E eu coloquei o link no meu ensaio para que todos possam ouvir e ver. E ele realmente diz: nós não queremos que você seja independente. Queremos que você seja forte e a interconexão é mais importante. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o que é. Tá aí. E acho que isso é do Pascal Lotas. Forte, mas não binary. Sim, sim, sim. E é realmente como isso pode ser. Mas enfim, o ponto é que ele disse isso em voz alta em um evento que ninguém notou. Na verdade, houve alguns veículos de mídia que falaram sobre o evento de lançamento, mas ninguém citou essa parte. Bem, de qualquer forma, o que essa parte está dizendo? Algo que, novamente, não é novo. Eles estão dizendo que querem que a Europa, não apenas a União Europeia, mas a Europa como um todo, se torne forte. Em que sentido? No sentido militar. E não independente, o que significa que eles se integram, que seguem a liderança das elites dos extra de certa forma. Então esse é o objetivo, e eles dizem isso abertamente. E não só isso. Eles também, por exemplo, com essa conversa sobre divisão de encargos, convidaram Albert Kolbe, que é uma figura importante nesse tema, sempre publicando artigos sobre divisão de encargos e coisas do tipo. Quero dizer, ele foi menos direto. Ele disse coisas que me fizeram pensar, por que ninguém fala sobre isso? Algo como os Estados-Unidos estarão em todos os lugares. Algo assim, ele disse. Mas precisamos de zonas de segurança territorial para que possamos nos concentrar, no caso dele ou no caso dos Estados Unidos, eles querem focar no que chamam de Pacífico, ou seja, a China. E eu diria que essa é a mudança qualitativa. Eles se tornaram muito mais diretos, até mesmo com o próprio discurso do Marco Rubio. Foi absolutamente direto sobre, em essência, o que eu chamo... Bem, você poderia dizer que é uma ideologia ou eu chamo de meta-estrutura. É essa ideia subjacente, essas suposições fundamentais, não apenas das elites funcionais transatlânticas de hoje, mas também como uma corrente subterrânea com raízes históricas. Eu diria que isso vem, na verdade, da transição do feudalismo para o capitalismo. Foi aí que criou raízes. Tornou-se essa ideologia que justifica a prática da violência, permitindo que as elites a justifiquem para si mesmas e para os outros. Mas aqui isso se tornou novamente, eu acho, uma mudança qualitativa, também por parte dos europeus que estavam lá. Embora houvesse muitas aparentes divergências entre eles, como você sabe, os conservadores, os nacionalistas e depois os tipos muito liberais e assim por diante, era mais algo do tipo, não, você não pode dizer que eles são bárbaros, ou, não, não podemos implementar essa política, esse tipo de coisa. Mas essas eram divergências menores. Afinal, todos ainda convergiam nos mesmos pontos. A Rússia é uma ameaça, a China é uma concorrente estratégica e precisamos fazer mais pela OTAN, tornar-nos mais resilientes, mais fortes. Então, no fim, até a Dinamarca, os franceses, acho que até ela disse algo como vamos nos fortalecer com a OTAN, basicamente. E outros europeus disseram, essa coisa sobre a Groenlândia. Bem, deveríamos ser gratos. Foi como um chamado de alerta. The thing about Greenland, we should be grateful. It was like a wake-up call. The US is actually right. We need to become stronger.
Os Estados Unidos estão, na verdade, certos. Precisamos nos tornar mais fortes, mas não independentes. Acho que a novidade aqui é essa franqueza, essa abertura, porque, na realidade, muitas dessas ideias e políticas vêm do período pós-Guerra Fria, como os anos 1990. Se você olhar os documentos e relatórios de pesquisa da OTAN, muitos deles falam sobre o compartilhamento de encargos, sobre a Rússia como uma ameaça já naquela época, e sobre como não podemos integrá-la. E nem mesmo a Europa pode se tornar independente. Ela precisa continuar sob uma OTAN liderada pelos Estados Unidos e assim por diante. Então, tudo isso já existia nos anos 1990, mas agora está completamente exposto para todos ouvirem e verem. Essa é a mudança. Sim, então, até em boa medida do lado europeu, há essa submissão. Algo como, sim, você tem razão, nós é que somos o problema. E do lado americano, do lado dos Estados Unidos, há um domínio claro e absoluto, realmente estabelecendo a ordem dentro da qual deve ocorrer o alinhamento. Por que é que no seu arcabouço, nesse estado de bunker, a Rússia é necessariamente, e a China parece ser necessariamente, a outra parte desse sistema? Por que não há integração com eles entre esses círculos de elite? E talvez junto com isso, como você interpreta as revelações dos arquivos de Epstein? Sabe, a forma como vimos que esses círculos de elite têm laços muito profundos entre si, mas também tentam obter compromat uns sobre os outros, espionar uns aos outros. Mas no fim das contas, de alguma forma, tudo funciona junto como um sistema. Tipo, sabe, o passo sincronizado parece estar funcionando. E como você disse, há pequenas diferenças na abordagem que essas pessoas querem adotar, mas é um pouco como uma briga sobre quem é o capitão do barco, enquanto está absolutamente claro qual é o rumo do barco, certo? O destino parece claro, mesmo que um queira fazer um pouco disso e o outro um pouco daquilo. Mas o correto um pouco é a escala epistêmica. Como se... Então, eu diria que em relação à sua primeira pergunta, Rússia, China, por que isso? Bem, acho que se voltarmos no tempo, como na transição do feudalismo para o capitalismo, o que eu argumento é que o que aconteceu ali foi que uma elite com vantagens tecnológicas e militares conseguiu impor estruturas sociais capitalistas. E para isso eles usaram o que eu chamo de estrutura dicotômica, uma que diferencia entre preto e branco, bárbaro e civilizado e assim por diante. Eles usaram isso para justificar a violência que empregaram e também em relação àqueles que estavam tentando oprimir ou explorar. Então esse foi o primeiro uso disso. É também por isso que eu foco nas próprias elites, porque muitos podem dizer, é sobre o Ocidente ou é sobre os Estados Unidos e a Europa. Mas essas estruturas, esses quadros cognitivos, não são tão diferentes assim. Quadros geográficos, na maioria das vezes, sim. O que estou observando, na verdade, é que se trata mais de uma estrutura, digamos, uma estrutura cognitiva, que um determinado grupo social tem usado repetidamente. Ela se manteve ao longo do tempo porque foi bem sucedida durante o desenvolvimento do capitalismo até os dias de hoje. Então, esse é um ponto. E dentro de uma estrutura como essa, o Ocidente, ou o Ocidente codificado como europeu, o Ocidente elitista codificado como europeu está no topo. Isso significa que outros países que não fazem parte disso são vistos como inimigos, especialmente se tentam contestar essa exploração e assim por diante. Então, no caso do que agora chamamos de desenvolvimento multipolar, no meu ensaio, eu disse que houve uma espécie de choque multipolar por volta de 2014. Mas o choque multipolar não dizia tanto respeito à Rússia e à China se desenvolvendo industrialmente ou elevando a qualidade de vida de seus cidadãos. Esse não foi o choque, porque desde o fim da Guerra Fria já havia, desde o início, esse entendimento de que a Rússia não poderia ser integrada à OTAN ou à União Europeia, não poderia ser uma parte integrante da OSCE e assim por diante. Porque isso significaria que a Europa poderia, então, trabalhar com a Rússia
E haveria outra esfera de influência, digamos assim, que não seria os Estados Unidos e não seria liderada pelos Estados Unidos. E por quê? Porque, e eles dizem isso abertamente, a Rússia é um país territorialmente tão grande, com tantos recursos, que não se pode esperar que realmente se comporte de uma forma que se subjugue, que seja pressionada ou controlada. Ela sempre terá essas vantagens. E também, por causa da União Soviética, possuía recursos de pesquisa inéditos, capacidade tecnológica e assim por diante. Simplesmente não é possível, mesmo que se queira, subjugá-la ou usá-la apenas para benefício próprio. É isso que, em artigos dos Taurusizia dos anos 1990, se pode ler. Argumentos semelhantes sobre a China é simplesmente grande demais, não dá para oprimi-la. Então, Rússia e China, já nos anos 2010 e em diante, certo, agora eles também estão se desenvolvendo militar e industrialmente e assim por diante, agora temos realmente um problema. Então, tipo, isso é... Desculpe, só para deixar claro, você não pode ter parceiros reais dentro da aliança. Você não pode ter parceiros reais e iguais dentro do sistema, porque o sistema é construído sobre uma hierarquia, certo? E o chefe não procura parceiros, ele procura, bem, executores, auxiliares, satélites, ou como quisermos chamá-los. E, portanto, você precisa outros eles. Essa é a única maneira de lidar com eles. E então, no fim, lutar e derrotá-los e depois descobrir o que fazer com o resto. Do mesmo modo que você sabe, uma vez que a Iugoslávia foi desmembrada, o que sobrou ficou bem mais administrável para a aliança, certo? É assim que devemos entender isso? Sim, sim, sim. Eu diria que sim, absolutamente. Porque, novamente, era, ou ainda é, sobre essa ideia de querer, mesmo que não digam isso em voz alta, algo como no discurso do Marco Rubio, dominar o mundo. Sabe, aqui eles dizem, vamos fazer isso com a Europa. Mas a ideia central é sempre ter esse sistema liderado pelos Estados Unidos. Então, sim, trata-se de tornar esses países menores para que possam ser controlados. E sim, aí você precisa outros, porque não há outra maneira. Quero dizer, não há outra forma de militarizar a própria sociedade para que em um possível conflito militar, as pessoas digam, ok, esse é o inimigo. Você precisa disso. E, novamente, também é para a própria tranquilidade deles. Eles precisam de um roteiro para isso. Desculpe, eu só preciso perguntar. Essa abordagem dos assuntos internacionais é algo que eu associo mais de perto ao termo neoconservadorismo, os neocons. Mas você está indo além disso, certo? Você está dizendo que precisamos buscar as origens disso na transição do feudalismo para o capitalismo. Por que isso? Por que deveríamos procurar as origens dos neocons aí? Bem, não se trata apenas dos neoconservadores, mas sim, pode-se dizer que sim. Mas por que alguém iria querer olhar para isso? Porque, quero dizer, precisamos entender, se olharmos apenas para a política dos Estados Unidos desde o seu início, começou como um país capitalista, não apenas capitalista, mas também, desde o começo, com muita violência. Então, genocídio, escravidão, colonialismo de colonos... tudo isso começou desde o princípio com essas práticas, o que também significa com essa mentalidade. Eles precisavam ter uma mentalidade específica para se constituírem como um Estado desse tipo. E quero dizer, eles novamente, não todo mundo, mas as elites dos Estados Unidos, o projeto delas, elas... A estrutura política, o projeto político dos Estados Unidos, certo? O que aconteceu? E como esse pedaço de terra e esse grupo de pessoas então passaram a se governar e a governar outros, integrando aqueles que não queriam seguir o mesmo caminho. Estamos incluindo os escravizados, obviamente, certo? E isso então cria um sistema econômico e social. Mas isso já é um passo além, certo? Porque você disse que precisamos olhar para a transição do feudalismo para o capitalismo, que na verdade é anterior a 1876, certo?
Sim, sim, sim. Então, sim, claro, porque isso também é importante. É por isso que eu digo que esse argumento Europa é zoé e não é tão bom. Porque sim, tudo começou com a transição, do feudalismo para o capitalismo. Nós tivemos, claro, ou melhor, precisávamos estruturar ou reestruturar as sociedades de modo que as pessoas não produzissem, trabalhassem e vivessem como antes, mas de uma forma totalmente nova. Nesse processo, tudo também foi imerso em violência, o que significou violência contra os camponeses, os cercamentos e a perda dos bens comuns que existiam sob o feudalismo. Também houve as caças às bruxas, que é outro tema. As mulheres como uma espécie de símbolo dessas estruturas sociais que eram mais voltadas para a cooperação do que para a dominação. E é assim que tudo começa, na Europa medieval. Depois, com o colonialismo, essa mentalidade é levada ainda mais adiante. Eles encontram novos povos para bem explorar, porque, novamente, além de terem uma religião e uma cultura diferentes, ou digamos estruturas sociais diferentes, essas sociedades também eram organizadas de outra forma. Então o que eles fizeram foi destruir ou tentar destruir essas culturas, religiões e modos de vida também. Isso significava que precisavam impor uma nova narrativa. E a nova narrativa, nesse caso, baseava-se na religião, mas esse não é o ponto principal. O ponto é que essa narrativa religiosa dizia: certo, esses talvez não sejam humanos, eles não têm alma. E aqui estão os humanos que têm alma. Temos o direito de fazer isso. Podemos explorar e assim por diante. É por isso que digo que esses esquemas mentais têm origem na transição do feudalismo para o capitalismo, porque foi aí que nasceram. Foi também nesse contexto que enfrentaram talvez menos pode-se dizer contestação ou resistência. Não porque não houvesse nenhuma, mas porque o desenvolvimento tecnológico na guerra, no armamento e assim por diante já começava ali. E especificamente no caso do colonialismo. Os outros não tinham o mesmo tipo de armas, sem mencionar, é claro, toda a questão das doenças e assim por diante. É por isso que digo que essas são as origens. E então com o colonialismo vieram os colonos e tudo mais. E então os Estados Unidos também se consolidaram, mas se consolidaram mais tarde, com essa mentalidade em uma forma quase pura. Mas, novamente, pode-se dizer que isso também é uma herança da história europeia, e que continua até hoje. Por quê? Porque ainda vivemos no capitalismo. E não apenas isso, ainda existem transições, ainda há pontos ou processos históricos em que vemos contestação a esse tipo de organização das sociedades. Então, com essa conversa sobre multipolaridade, poderíamos dizer que essas outras sociedades, outros países, como a China, por exemplo, mas outros também, tentam estruturar a sociedade de uma forma que não seja apenas sobre lucro e capital, mas um pouco mais sobre o bem social, o bem-estar social. E é aí que quero chegar com isso. Não. Acho que você está absolutamente certo. Vemos exemplos assim de vez em quando vindos da China, certo? Um país disposto a esmagar uma indústria inteira, como a de jogos, quando decide que ela não é socialmente desejável, que muitos jovens estão viciados em jogos. Então eles fazem algo a respeito, certo? E as pessoas ficam um pouco perplexas com o modo como também intervieram no mercado imobiliário. No Ocidente, isso costuma ser interpretado como um sinal de emergência e colapso iminente, mas acaba se revelando completamente, totalmente errado. Então, nem precisamos chegar a esse ponto. Então você vê o confronto em que como deveríamos chamá-los, pessoas do estado bunker, estão se envolvendo? É algo civilizacional. É como se esse conglomerado civilizacional euro-americano estivesse se preparando novamente para uma luta contra esses outros projetos civilizacionais. Os russos, os chineses, os persas. Quero dizer, enquanto falamos, em 27 de fevereiro, a guerra, ou melhor, os combates, ainda não começaram. Embora você tenha um argumento muito importante sobre o qual poderíamos conversar, de que a guerra já começou.
Mas poderíamos falar sobre isso. É um confronto civilizacional? É assim que devemos entendê-lo? É, eu não diria isso, não. Quero dizer, eu não diria, porque na minha visão, as civilizações são um conceito ou estrutura muito frágil e dinâmica. E, novamente, a civilização euro-americana, eu não diria que é isso que está acontecendo agora, essa militarização e tudo mais. Porque, na verdade, o único motivo pelo qual em todo esse processo histórico tanta violência foi necessária e aparentemente ainda é usada, é que sempre houve resistência a isso, inclusive dentro dos Estados Unidos, inclusive dentro dos próprios territórios europeus. Há resistência a isso, e sempre houve. Quero dizer, basta pensarmos nas origens do socialismo, do capitalismo, do comunismo como um conceito de cooperação máxima, pode-se dizer. Então, sempre existiram outros modelos, outras alternativas. Mesmo nos tempos da colonização, havia pessoas que diziam, não, o que estamos fazendo aqui é errado. Não deveríamos matar todo mundo. Precisamos realmente conversar e conviver com eles. Então, sempre existiram diferentes tipos, pode-se dizer, modernidades, diferentes modelos de sociedade, mesmo no que chamamos de Ocidente ou civilização Taozumen, Europa ou o que quer que seja. É por isso que digo que até mesmo um confronto entre civilizações não é necessariamente a maneira certa de enxergar a questão. Na verdade, trata-se de um projeto de elite ou de uma classe dominante, sim, vindo do Ocidente, dos Estados Unidos e da Europa, e ele venceu, infelizmente. Mas isso não significa que este seja o verdadeiro Ocidente, ou que a Europa ou os Estados Unidos realmente são. No caso de outras partes do mundo, eu diria que elas de fato têm uma longa história e talvez tenham conseguido resistir à colonização, ou nunca tenham sido colonizadas, e assim por diante. Então, eles têm uma história de diferentes modos de pensar, modos de organizar a sociedade, e ainda mantêm essa memória e a utilizam até hoje para organizar suas sociedades. E, novamente, no caso dos Estados Unidos e da Europa, é mais como um projeto, especialmente desde que os Estados Unidos suplantaram ou quase englobaram o que havia de projetos alternativos dentro do Ocidente, ou tentam esmagá-los ainda hoje. Isso ainda acontece. Por isso eu diria que não se trata de um choque de civilizações ou algo do tipo. Não. É antes um projeto específico das camadas dominantes, sim, originado de um processo histórico específico, e ele ainda está em curso. E agora estamos aqui pensando no que podemos fazer para que isso não se transforme em caos e mais violência. Sim, exatamente. É isso que estamos fazendo. Quero dizer, ainda estamos, sabe, apesar de tudo e de todos esses anos de análise, apenas tentando arranhar a superfície da compreensão do que exatamente é esse processo que está acontecendo. É por isso que acho que sua análise é tão boa, porque você está usando uma estrutura muito adequada para entender não apenas o particular, mas o arco do que provavelmente estamos vivenciando. Sabe, duas pessoas que eu admiro muito aqui no YouTube são Alex Christoforou e Alexander Mercourius, porque eles oferecem, na minha opinião, atualizações diárias de notícias muito valiosas. E um dos pontos que eles levantam é que esse grupo de pessoas, e acho que estamos falando basicamente do mesmo, alguns os chamam de neocons, e outros, como você, têm uma definição mais ampla. Eles continuam dizendo que não tem marcha ré. Eles nunca voltam atrás, sempre dobram a aposta. Sempre que algo dá errado, sempre que batem de frente com uma parede, eles simplesmente tentam bater de novo, de um jeito um pouco diferente, mesmo quando parece que estão recuando. Um dos exemplos que, aliás, Brian Berletti costuma usar é o do botão físico de reiniciar, que Hillary Clinton deu ao Sr. Lavrov lá em quando foi mesmo? 2009? Esqueci. Ou 2012, desculpe, esqueci.
Deve ter sido no segundo mandato do Obama, então talvez 2012 ou 2013. Enfim, ela levou aquilo para o Lavrov, então eles apertaram juntos e sorriram. Ahá, agora nosso relacionamento vai melhorar. E acontece que foi apenas uma maneira de ganhar um pouco de tempo para se reorganizar. E então veio 2014, Maidan, e assim por diante, e atacar novamente. Agora, o que você acha desse processo? Parece ser incrivelmente difícil convencer essas pessoas de que é preciso engatar a marcha ré, ou mudar, claro, mudar de trajetória, ou removê-las do poder, porque também parece que elas continuam voltando sob diferentes disfarces. Quero dizer, estamos vendo isso agora com Donald Trump, que era o candidato da paz, certo? Ele tinha todos os argumentos certos e todo o ímpeto certo, e agora está completamente subvertido e entrou nesse modo sem marcha ré, tipo, certo, tudo bem, vamos à guerra com o Irã. Por que você acha que isso acontece? Why do you think that is? Sim, então, na minha opinião, ou pelo que observei, vejo isso como um processo histórico realmente longo. É por isso que eu digo, bem, os neocons, não tenho certeza. Pelo menos desde a Revolução Russa, talvez até um pouco antes, com as revoluções tecnológicas, dos navios a vapor, dos telégrafos e assim por diante, houve mais, como se diz, mais capacidade para que esses tipos de camadas dominantes, com esse tipo de ideias, convergissem e interagissem mais entre si, consolidassem ainda mais sua visão de mundo e encontrassem mais maneiras de explorar recursos, pessoas e tudo isso. Então é um processo histórico mais amplo. E não só isso. Alguém poderia dizer, ok, e quanto à Guerra Fria? One could say, okay, what about the Cold War? Weren't there more people who were like open about dialogue? Não havia mais pessoas que eram abertas ao diálogo, à paz e coisas do tipo? E sim, isso é verdade. Eu diria até que isso acontecia exatamente porque havia muita resistência e contestação, tanto de fora de todos esses países socialistas, quanto de dentro também. Havia movimentos operários e outros que eram socialistas ou até comunistas. Eles realmente tinham uma base forte. Então era um verdadeiro momento de contestação. E essas camadas dominantes precisavam encontrar maneiras de incorporar as pessoas para não perder o poder, suavizar sua abordagem e pensar em outras formas de voltar aos negócios, de voltar a explorar mais uma vez. Get back to business, get back to exploiting more again. So it was rather an anomaly. Então, foi mais uma anomalia. Quando a União Soviética entrou em colapso, eles viram outra janela se abrindo para pensar novamente. Como podemos voltar exatamente àquilo que basicamente Rubio mencionou, práticas colonialistas, mais ou menos? Como podemos voltar? E mesmo nos anos 1990, ainda havia diferentes facções. Nem todos diziam, vamos expandir a OTAN. Havia também aqueles que diziam, não vamos expandir a OTAN. E do lado europeu, alguns diziam, vamos integrar a Rússia, vamos criar mais organizações voltadas para a paz, a mediação, a cooperação e assim por diante. Então, essas tendências já existiam nos anos 1990. In the 1990s. So these strands existed, but Mas a força dominante, eles perderam, sim. E mesmo ali, a força dominante, aquela que poderíamos chamar de neocons, disse não podemos fazer isso. Não podemos permitir que a Europa seja independente, nem que a Rússia volte a ser forte, ou mesmo que exista da forma como existe. Não podemos deixar isso continuar. Então, mesmo ali, eles perderam. Sim, foi um processo gradual, um processo político, simbólico, financeiro e industrial, mas também militar, cinético, quando o Nord Stream foi destruído. Eu diria até que talvez, depois da crise financeira, houve uma espécie de redefinição, no sentido de que passamos a ter líderes mais tecnocráticos, por assim dizer, vindos do setor bancário e financeiro e assim por diante. E hoje em dia é ainda mais assim. Temos mais deles. Todos esses mecanismos acabaram, em última instância, eliminando ou filtrando todas essas alternativas intra-elites, por assim dizer. E agora temos novamente essa forma quase pura. Quero dizer, não importa se você ouve as elites liberais transatlânticas ou as conservadoras, todas têm a mesma ideia de que a Rússia e a China são as ameaças, mesmo que não digam isso diretamente.
Elas dizem, são concorrentes estratégicos. É a mesma coisa. Então eu diria que é um grande processo histórico. E por algum motivo, não sei porquê, a força que é a mais violenta, digamos assim, é a que venceu até agora. E é isso. Yeah, no, thank you. This makes eminently good sense because the most violent Obrigado. strain is probably Isso faz the todo one that sentido, internally is porque a vertente mais violenta provavelmente também é a mais disposta a usar métodos sujos para eliminar outras formas de tentar organizar as coisas. E talvez, sabe, tenhamos entre nós exemplos vivos de como essa separação também aconteceu dentro desse extrato. Quero dizer, dentro, digamos, atualmente o oponente mais vocal de como essas coisas funcionam é, claro, Jeffrey Sachs. E Jeffrey Sachs fazia parte daquela classe de elite muito jovem que integrou o grupo que estruturou a Rússia nos anos 1990 de uma forma que depois levou a uma liquidação. Mas ele mudou bastante e não voltou atrás. But he very much turned, and he didn't turn around. I mean, at some Quer dizer, em certo momento, ele simplesmente disse, não, essa é a maneira errada de abordar isso. Não foi por isso que fizemos isso. Não fizemos isso para desmantelar a Rússia. Fizemos para ajudar e reconstruir. E quando ficou claro que as coisas não estavam indo nessa direção, eles realmente começaram a se manifestar e a dizer, não, esperem, precisamos fazer isso de outro jeito. Na Alemanha, temos Ulrike Guérot, que uma vez me disse, numa conversa, que ela era, como foi que ela colocou? A última pessoa que ainda acreditava na narrativa da União Europeia, como uma força do bem, da liberdade e tudo mais. E ela continuou promovendo essa ideia, e foi exibida como a principal intelectual da União Europeia, até que finalmente disse, gente, o que vocês estão fazendo não tem nada a ver com a forma como achávamos que o projeto deveria funcionar. E então, ela foi descartada como uma batata quente. E agora ela faz parte, de forma bastante ativa, da resistência intelectual. Então, de certo modo, dá para ver como a vertente violenta desse projeto de dominação continua prevalecendo sobre os não conformistas e sobre as pessoas que realmente querem trabalhar junto com o resto do mundo e não contra ele. É bastante fascinante que leve tanto tempo até que isso se cristalize, certo? Até que fique claro. Será que isso é talvez um dos lampejos de esperança que temos neste momento? De que pelo menos, apesar de todas as coisas ruins que estão acontecendo e de toda a violência que vemos agora, estamos ganhando um pouco mais de clareza sobre os diferentes campos dentro do desenvolvimento sociológico em geral? Sim, quer dizer, eu espero que sim. Eu tento analisar essas coisas e me pergunto por que eu faço isso. Todo mundo que está ouvindo agora provavelmente está se perguntando isso. Por que estamos fazendo isso? É uma situação tão deprimente. Mas, de alguma forma, parece que sabe. Se somos nós que estamos realmente conduzindo esse navio, se vamos colidir com o maldito iceberg, então eu pelo menos quero ver o iceberg. Quero dizer, pelo menos isso. Eu pelo menos quero saber para onde estamos indo. Eu não estou bem com essa maldita neblina. Sim, não. Quando eu me pergunto isso, chego à conclusão de que espero pelo menos que talvez, se enxergarmos um pouco mais claramente, sim, como você disse, se nos afastarmos, não nos afastarmos, se nós... Dissipa a névoa. Dissipar a névoa. Se dissiparmos a névoa, exatamente, e vermos se fica mais claro, talvez possamos identificar onde estão as fraquezas e onde realmente podemos agir e resistir melhor. Da mesma forma, se não conseguirmos, e se uma crise, quero dizer uma crise de verdade acontecer, e as pessoas sobreviverem, então saberemos o que não repetir. Então acho que existem esses dois caminhos. Se entendermos melhor o que está acontecendo, então saberemos melhor não apenas o que não fazer sim, mas também o que talvez fazer agora e o que é, por exemplo, favorável a uma solução e o que não é.
a solution. I mean, I don't want to be super pessimistic, but for example, Quer dizer, não quero ser super pessimista, mas, por exemplo, votar, não tenho certeza se neste momento votar, pelo menos na Europa ou nos Estados Unidos, é algo muito favorável, a menos que as estruturas desse outro partido sejam, digamos, muito bem organizadas e atraiam muitas pessoas que realmente apoiem esse novo partido, por exemplo. Mas se esse não for o caso, então votar não seria, pelo menos agora, o tipo de caminho que poderia mudar alguma coisa. Por isso eu digo, se enxergarmos melhor, também poderemos compreender um pouco melhor, reagir melhor e talvez encontrar maneiras eficazes de combater isso. Ou pelo menos, quando uma crise acontecer, não repetir novamente. or at least when crisis happens, not to repeat anything of this again. Por outro lado, infelizmente, os europeus são como reis e rainhas da repetição. Quer dizer, a gente até numera as malditas guerras, né? É tipo, só para termos certeza de qual é o próximo que vamos começar. Mas você está absolutamente certo, é claro. Quero dizer, desespero não é uma estratégia. Então, desperation and desperation is not a strategy. So the thing, the good news though is that I do believe a boa notícia, porém, é que acredito que agora há um pouco mais de clareza sobre o processo entre nós, por causa desse trabalho analítico que você está fazendo. Podemos, nos últimos 5 minutos ou algo assim, falar um pouco sobre o que está acontecendo com o Irã neste momento. Temos cerca de 10 minutos, então, porque você está realmente enquadrando isso dentro dessa luta mais longa que está sendo travada, certo? E você meio que previu que os Estados Unidos provavelmente não entrariam em uma guerra cinética, mas que isso não importaria, porque existem outras maneiras pelas quais o nosso querido Ocidente está tentando enfraquecer o Irã. Você pode explicar isso um pouco? Além da questão de se vai ou não se tornar cinético, o que você tem observado? Yes. Sim. Então o que eu observei no caso do Irã, mas não apenas do Irã, é que a abordagem é a de um estado bunker, certo? In step bunker ou aborda to. Exactly. Yes, that's good. Way to frame it. Exatamente. Sim, essa é uma boa forma de enquadrar a questão. Digamos que é a abordagem do estado bunker, a maneira como ele lida com esses outros países. Como eu disse, o objetivo desse estado bunker do Ocidente, por assim dizer, não é cooperar de forma significativa com países como Irã, China, Rússia e outros, neste momento Venezuela e assim por diante, mas sim enfraquecê-los o máximo possível. Quero dizer, o objetivo é enfraquecê-los tanto que acabem cedendo e se tornando mais receptivos ao que as elites dos Estados Unidos, em particular, desejam para seus próprios fins. Então, no caso do Irã, trata-se de tentar bloqueá-lo, tentar intimidá-lo. Mesmo todo esse discurso sobre diplomacia é, na minha opinião, infelizmente não realmente sobre diplomacia. Quer dizer, de certo modo é. Mas tendo como pano de fundo... In a way, but against the background of it doesn't look real. It looks like a charade to start with. Sim, quero dizer, não parece real. Parece uma farsa desde o início. Se você tenta apresentar a exigência de uma rendição militar completa como uma negociação diplomática. Quero dizer, eles estão fazendo isso agora em Genebra, enquanto falamos nesta sexta-feira. Mas há muito pouca esperança de que o lado americano tenta vender como diplomacia seja realmente isso. Então, qual é a abordagem? Vamos supor, na verdade, que aconteça um pequeno milagre e a situação não se torne cinética, que algo aconteça e os Estados Unidos não ataquem de fato, nem diretamente, nem por meio de Israel. Então, como o Estado bunker está lidando com esse problema de uma entidade potencialmente não conforme? Yes, well, first and foremost, one of the Sim, bem, antes de tudo, uma das ferramentas são as sanções. Sancionar os países, governos e outras entidades que poderiam ser úteis. Sanções, mas não apenas isso. Também, por exemplo, o que vem acontecendo recentemente com navios e embarcações interceptados com petróleo. Então, tentar também meio que bloquear ou impedir o envio de petróleo. E o que mais? Sim, também tentar desestabilizar internamente. Essa é outra via, encontrar uma posição que possa, de alguma forma, desestabilizar esses países por dentro.
Então, todas essas são maneiras de, em certo sentido, fazer esses países sangrarem. Se houver sanções demais e, além disso, a forma física de comércio também for bloqueada, ou houver uma tentativa de bloqueá-la ou impedi-la, então, bem, essa é a estratégia. There's an attempt to block them, yes, impede them and so on. Then you will have less and less. E então você terá cada vez mais problemas dentro da população de um país assim. E se também houver tentativas de sabotagem ou outros tipos de ações desse tipo nesses países, todas essas coisas têm o objetivo de criar desestabilização e impedir o desenvolvimento industrial ou militar adicional. Portanto, não os veja apenas como países isolados, mas como elos ou nós entre todos os outros países que fazem parte desse desenvolvimento multipolar, se é que se pode chamá-lo assim. E então, também acho que se trata de olhar para o que é possível e o que pode ser feito agora. Também se trata de não parar, ou seja, não é como se disséssemos, agora vamos começar a sancionar o Irã, ou agora vamos começar a impedir que o Irã comercialize com outros países, e assim por diante. Ou então agora conduziremos uma campanha de sabotagem na forma de agitação civil. Não. E então isso vai parar. Trata-se de fazer isso continuamente, com poucos recursos ou não com tantos recursos, para criar essa, como se diz, instabilidade incessante. Além disso, outro fator, eu diria, é criar cenários críveis de uma ameaça, sim, uma ameaça militar também. Agora, isso significa que eles vão ou não atacar? Não posso dizer, mas de qualquer forma, se criarem tais cenários que sejam críveis para outra parte, isso também significa que o outro lado terá de estar constantemente em alerta e constantemente usar recursos e assim por diante. Então, tudo isso é uma tentativa de enfraquecer. E sim, eu diria que isso também é uma forma de guerra, é o que chamam de guerra híbrida ou de zona cinzenta. O curioso é que eles acusam todo mundo de fazer isso contra eles, quando são obviamente os reis e rainhas dessa abordagem, implementando-a há meio século ou mais. É um tipo de guerra, uma guerra de atrito não cinética, com, na verdade, muita gente morrendo. Na próxima semana, se tudo der certo, vou entrevistar um dos pesquisadores do estudo recente publicado na Lancet, que descobriu que o número de mortes anuais causadas por sanções dos E-Thousands e da Welper entre 1971 e 2021 foi de cerca de 500.000 de pessoas por ano. Pessoas que morreram por causa das sanções relacionadas à economia e especialmente à saúde. Esses países, como o Irã, não conseguem nem mesmo importar medicamentos adequadamente e coisas do tipo. E mesmo que conseguissem, não poderiam pagar por isso, porque estão isolados e assim por diante. Quero dizer, é um instrumento horrível de trazer morte e destruição, mas está muito em linha, e é até popular em países como a Suíça. As sanções são populares porque são vistas como uma forma de punir os vilões. E isso é fascinante. Quero dizer, é horrível, é desprezível, mas é fascinante que funcione. Que as pessoas, novamente em nome de fazer algo bom, acabem trazendo morte e desespero para grande parte do resto do mundo. Sim. E, como eu disse, eles estão tentando legitimar isso, tentando encontrar uma maneira de dizer que é justificado, porque os outros países são maus, basicamente. E a gente só quer ajudar, certo? Estamos chegando e trazendo sanções para ajudar e elevar suas mulheres e meninas, colocá-las nas escolas, empoderá-las e, sabe, libertar vocês de um regime horrível de repressão. Então, é algo muito doentio e perverso, mas dá para ver que é preciso vestir o diabo com uma fantasia de anjo para que isso seja aceito, porque as pessoas não querem ser más. Na verdade, elas querem ser boas. Então é preciso apresentar as coisas da maneira certa. É simplesmente meio doentio. Exatamente, e é isso que está acontecendo. Let's end on a positive note. Vamos terminar de forma positiva. Nell, me dê uma conclusão otimista da sua análise sobre o que podemos ver. From your analysis of what we can do. Okay.
There are ways. Certo. Existem maneiras. Então eu diria que o que podemos fazer é como eu disse antes, ou como sempre digo, qualquer tipo de resistência ou ação que tomemos precisa ser pensada não com base em um único país, mas de forma transnacional. Esse é um caminho. O outro é, claro, antes de tudo, tomar consciência do que está acontecendo, de como essas pessoas pensam e por quê. Porque assim podemos saber o que não devemos fazer e no que não devemos nos envolver. E outra coisa que sempre digo e sobre a qual escrevo é que todos esses projetos das elites ou o que quer que sejam, se baseiam em práticas sociais. Isso significa que nós mesmos também precisamos nos engajar em práticas sociais, criar espaços, experiências, nossas próprias biografias, tudo. Our own biographies, everything that is different and alternative from this which is happening. Esta é uma alternativa diferente do que está acontecendo agora. O que não queremos. A nossa deve se basear na paz, na cooperação e em todas essas coisas que se unem para o bem. Precisamos pensar nessas alternativas e construí-las agora mesmo. E também, novamente, criar esses espaços no mundo material para que as pessoas possam ver que há outras que pensam assim. O que eu acho realmente importante, e eu não sei, acho que isso é um processo coletivo, é pensar em como criar instituições alternativas e formas de organizar a sociedade agora. Como? Esse é um processo coletivo. É por isso que também precisamos criar esses encontros coletivos não apenas entre nós, cidadãos, mas também com outros. Se houver dissidentes que foram diplomatas ou algo assim, eles também devem fazer isso. Quero dizer, provavelmente já fazem. Todos precisam fazer isso. Tive uma conversa interessante há algumas semanas com um diplomata, não vou dizer de onde, quem ou o quê, mas ele é de um país do sul global. E ele me disse que é curioso como diplomatas do Ocidente podem falar com você sobre coisas que, da sua perspectiva, claramente vêm de uma mentalidade colonial, certo? Mas você apenas os deixa falar educadamente, para poder continuar ouvindo como eles pensam e agem. Você vai, acena com a cabeça, toma chá e continua acenando, certo? Então, de certo modo, não sei se isso é algo esperançoso, uma esperança que eu tenho é que há muitas pessoas no mundo que realmente entendem, tanto no sul global quanto dentro das nossas próprias sociedades. Há um momento para acompanhar e acenar, e haverá um momento para se manifestar e dizer, sabe de uma coisa, eu... Talvez nem todo mundo compartilhe da sua percepção sobre isso. Talvez o que precisamos não seja dissuasão. Talvez o que precisamos seja amizade. Talvez devêssemos tentar mudar a abordagem, meus caros amigos, e em algum momento possamos até chegar lá. Nel, muito obrigado. Esta foi, mais uma vez, uma conversa fascinante. Estou realmente impressionado com a sua capacidade de conectar o arco do desenvolvimento histórico ao particular, e espero que você continue analisando e publicando. As pessoas que quiserem te encontrar devem, antes de tudo, ir ao seu Substack, World Linus, no Substack, e se inscrever para receber seus e-mails. Há outro lugar onde as pessoas possam te encontrar? Sim, eu também escrevo para Nachtseiten, se alguém fala alemão. Nachtseiten. E além disso, estou no Chix e no Blue Sky. Certo, eles vão te encontrar lá. Nel Bonilla, muito obrigada pelo seu tempo hoje. Obrigada.